E o mercado do boi gordo está apresentando sinais de firmeza, sustentado pelo escoamento doméstico e pelas exportações aquecidas. Mas quais as projeções para o segundo semestre? É o que nós vamos saber com o analista de mercado da Datagro, o Guilherme Yankee. Boa tarde, Guilherme. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite para a gente falar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer trazer um pouco da nossa visão, compartilhar aí com os nossos amigos. E obrigado aí a todos que nos assistem. E é exatamente isso, né? A gente tem um mercado muito bem ofertado, mas ainda que bem ofertado, bem equilibrado também pela ponta vendedora, né? A gente vê tantas exportações aí batendo recorde atrás de recorde. A gente teve sim uma pequena desaceleração, mas um pouco injusta agora em junho, porque a comparação foi com aquela internalização de 40 mil containers em junho do ano passado. Então, ainda assim, a gente vê um resultado forte das exportações, vamos até um mercado interno que tenha uma certa firmeza, a própria discussão da reforma tributária, com todas as suas consequências não intencionais, que estão junto aí do contexto fiscal como um todo, tem sim um papel positivo aí para a carne bovina. A gente tem que destacar que tanto na ponta doméstica quanto na externa, a gente tem conseguido viabilizar o escoamento e evitar um excesso de oferta nesse momento que seria relativamente fácil de isso ocorrer, né? A gente viu em meados do ano passado o preço derrocar muito rápido, e não é isso que a gente está observando esse ano, e a oferta está muito maior do que no ano passado, né? Então, o mercado está muito bem equilibrado, o segundo semestre com uma cara boa aí, a gente tem uma sazonalidade boa de demanda entrando. Então, para acompanhar no detalhe, a gente está com uma visão mais construtiva para o segundo semestre, pelo menos em relação ao que a gente viu no ano passado. E você falou de dois fatores, né, que têm contribuído para a firmeza dos preços, que é o escoamento doméstico e as exportações aquecidas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Perfeito. Vamos começar pelo doméstico, que eu acho que tem vários pontos interessantes aqui. Tem duas formas de a gente reforçar esse argumento de como o mercado doméstico está performando melhor. A primeira delas é macroeconômica. Então, tudo bem, a gente está voltando a ver a inflação subir um pouquinho agora nos últimos 2, 3 meses, mas a gente voltou aí para a meta e está indo muito bem, inclusive. Então, quando a gente pensa em uma inflação controlada, o desemprego aí próximo das mínimas de 9, 10 anos, e todo um contexto em que a população volta a ter mais acesso à renda, ter mais condições de poder de compra com a inflação mais controlada, isso necessariamente tem um efeito positivo na carne bovina, a famosa elasticidade renda, né? Então, quanto o consumo varia em função da renda. Na carne bovina varia bastante. Inclusive, a gente está estimando um aumento significativo de consumo per capita e estrutural para esse ano, mesmo com exportações potencialmente batendo recorde aí no final do ano, né? Acho que outra forma importante também é no micro, né? O microeconômico, é pensar na competitividade disso. E hoje a gente tem cortes do dianteiro bovino, por exemplo, que não são os mais tradicionais, mas são muito consumidos no nosso dia a dia, né? A famosa carne moída, acaba indo um pouquinho ali também para esses pratos que a gente come bastante no dia a dia. Hoje é quinta-feira em São Paulo se serve massa, então com certeza muita carne de dianteiro vai para a mesa dos paulistas às quintas-feiras. E a gente vê o dianteiro em relação ao suíno-frango, por exemplo, já resetando o efeito pandemia, né? Já voltando ali aos melhores níveis de competitividade dos últimos 4, 5 anos ainda. Então, a gente tem duas pontas que favorecem isso do lado doméstico. E agora, com o corte de juros voltando a ganhar um pouco de calor, tudo bem que a gente está parado, mas já é um pouco melhor do que era, pelo menos no final do ano passado. A gente tem toda uma redução da pressão monetária, a gente vê isso se escoando ao mercado consumidor. Então, a gente tem mais incentivo, tanto do lado macroeconômico quanto microeconômico, para se consumir carne bovina no Brasil. E a gente vê isso em efeitos de preço, né? A gente vê o boi acumulando aí 7, 8% de queda no ano, o atacado acumulando um pouco menos, perto de 4, 5%, e o varejo menos ainda, mais perto de 3, 3,5%. Acho que um pouquinho mais depois dessa leitura de junho, eu preciso confirmar, mas de uma forma ou de outra, o atacado cai menos que o produtor e o varejo cai menos que o atacado. Então, sim, a gente tem uma condição de escoamento de carne no mercado doméstico que já está muito claramente mais estacionada do que nos últimos anos. E do lado externo, acho que dispensa comentários, né? Tudo bem que a gente tem ainda dificuldades de preços de exportação para a China, mas no resto, a gente vê volume atrás de volume batendo recorde desde o início do ano. Agora, em junho, como eu disse, uma comparação um pouco desleal, mas ainda assim foi quase recorde também. Parcial agora de julho, de novo um colosso, beirando 11 mil toneladas, 40% de crescimento em média diária de volume. O próprio dólar dando um fôlego a mais agora também ajuda a tirar um pouco dessa pressão do preço de exportação baixo. E acho que mais importante que isso tudo, a gente está expandindo participação em todo o mercado internacional. Nós somos, junto com os argentinos, os dois únicos players que aumentaram as vendas para a China esse ano. Isso é super positivo, mostra uma inclinação grande para os chineses se aproximarem mais da gente. E a gente não só consegue diluir a participação da China
por conta de uma falta de oferta grande dos Estados Unidos, como também a gente expande o mercado nesses países, nessas condições mais complicadas de oferta. Então, a gente agora já tem México e Estados Unidos comprando muita carne bovina do Brasil esse ano. Agora, em julho, de novo, o México superou 3.500 toneladas do quanto ele comprou em junho. Os americanos nem se fala, então, 17 mil toneladas em um mês só. Eles estão sustentando bastante também. Eu acho que um destaque que a gente tem visto o mercado comentar pouco são as vendas ao Oriente Médio. O Brasil é o maior exportador de alimentos halal do mundo, né? Isso tem sido uma vantagem comparativa grande. E hoje a gente já pode afirmar que a gente está mais do que dobrando as vendas para o Oriente Médio como um todo. Então, sim, o Brasil continua em condições muito competitivas no mercado internacional. Isso nos garante uma vantagem em relação aos nossos pares. Acho que os sul-americanos são um bom exemplo, muito grande. A gente não está vendo exportação ceder de nenhuma forma. Às vezes ela ameaça desacelerar, volta a acelerar rapidamente depois. É difícil ter um player que fornece tanta carne bovina em termos de volume, de forma tão competitiva, e que cada vez mais é reconhecida no mercado internacional. Tem até comissão de outros países que o Brasil ainda não opera, vindo visitar as plantas frigoríficas aqui, justamente visando já se antecipar um movimento de escassez de oferta de carne bovina no mercado global, que provavelmente começa a ganhar um pouco de tração nos próximos anos. Guilherme. Mercado doméstico, por favor, perdão. Não, Guilherme, só ia para a gente concluir, né? Que o nosso tempo aqui é mais curto, mas assim, que essa sazonalidade positiva, né, da demanda, ela é um fator importante, né, para estabilidade do mercado também, né? Concluindo o que você está falando também. Exatamente, é aí que eu ia chegar já. A gente não só tem todo um desenho, uma conjuntura, um contexto favorável, tanto do lado doméstico quanto externo, mas até olhando dentro do ano, no segundo semestre, é sempre muito melhor de escoamento, tanto doméstico quanto externo. No externo, é bastante simples, a gente tem o Ano Novo Lunar Chinês em janeiro, e prevendo já, se antecipando a isso, os chineses costumam aumentar um pouco as compras ao longo do segundo semestre. A gente tem preenchimento da cota dos Estados Unidos, que reabre em janeiro, começam a bater os animais ali no final do ano também. E no próprio IPCA, na própria leitura de inflação, isso é muito claro. Nos últimos 12 anos, em 9 deles, todos os últimos meses do último trimestre, todos os meses do último trimestre, perdão, tiveram variação positiva para o grupo de carnes, que é majoritariamente carne bovina. Então, isso prova que realmente a gente está entrando em um período no qual já existe uma perspectiva sazonal de que os preços voltem a Certo. aumentar. A gente soma isso, uma perspectiva de desaceleração do crescimento da oferta, que é o que a gente aqui na Datagro está prevendo, é evidente que a gente tem um cenário mais positivo para as cotações até o final do ano. Tá joia. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente quinta-feira para você. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição por aí.